Então, na palavra de Deus, mostra homens que praticamente andaram em perfeição. Um deles foi um deles foi Enoque. A palavra fala que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Outro homem descrito na palavra que andou com Deus, Moisés. E sabe o que o Senhor faz com Moisés? O Senhor recolhe Moisés para si. E o Senhor mesmo o sepulta, e ninguém mais sabe nem onde foi sepultado Moisés. Outro que andou com Deus, Elias. E Elias foi um dos maiores profetas na história de Israel. E o que o Senhor faz com Elias? Recolhe Elias. E agora, principalmente, a mãe do Senhor Jesus Cristo. O que se sabe de Maria? Existe uma tradição dizendo que Maria foi assunta aos céus, mas isso é mentira. Maria morreu. Maria teve seu túmulo. E Maria com certeza foi recebida nos céus e é respeitada como a mãe do homem Jesus, e não do Jesus Deus, mas do homem Jesus aqui nessa terra. E Maria, o pouco que se sabe sobre Maria, queridos, é quando ela faz uma oração, de muitas palavras que poderiam ser ditas a respeito do que Maria falou de si mesma. Uma delas ela disse que ela tinha um Salvador, que ela precisava de um Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela não se refere a Deus como marido. Ela se refere a Deus como Salvador. Ela sabia que no ventre dela não estava o filho necessariamente dela, mas o filho de Deus. Seria filho dela pela carne, mas espiritualmente não era o filho dela, pois quem gerou foi o Espírito Santo. Espiritualmente era o Filho de Deus. Maria tinha essa noção. E por isso a palavra, ela teve importância fundamental na vida de Jesus. Mas poucas palavras que estavam escritas de Maria, uma delas ele disse: fazei tudo o que ele vos disser. Tudo, não pouca coisa, tudo. Maria diz assim: ele tem a palavra de ordem. Ele tem a palavra. Olhem para ele e façam tudo o que ele disser. De poucas palavras de Maria, documentadas. E de outras palavras de Maria, ela ora ao Senhor. Ela ora ao Senhor dizendo que ela precisava de um Salvador, que Deus olhou para a baixeza, ou seja, o lugar baixo, aqui a humildade, a humanidade da sua serva, e mesmo assim escolheu ela para ser a mãe de Jesus Cristo. Então no céu não cabe adoração a nenhum homem. Não cabe adoração a nenhuma mulher, nenhuma. Por isso que Deus fez isso. Recolhe Enoque antes que Enoque seja adorado. Recolhe Maria. Não deixa que homens pudessem saber o que aconteceu com Maria historicamente, porque Deus não queria adoração a Maria. Recolhe Elias. Recolhe Elias. O Senhor recolhe Elias, antes que Elias pudesse ser adorado. Recolhe Moisés, para que Moisés não vire alguém para ser venerado pelos homens. Porque homem não foi feito para ser venerado, homem não foi feito para ser adorado. Homem ou mulher não foram feitos para serem venerados e adorados, mas para servirem apenas como um alvo que aponta para Cristo. Apenas isso. Exemplos para nós, mas nunca objetos de veneração, de adoração, de contemplação, no sentido de adoração. Há 24 anciãos descritos em Apocalipse. Eles usavam coroas sobre suas cabeças. Importante observar que as coroas dos 24 anciãos não foram coroas dadas por homens, mas são coroas que o próprio Deus colocou sobre suas cabeças em honra a eles, por suas vidas dedicadas aqui neste mundo. Então a coroa que os anciãos tinham na cabeça, queridos,
não era para necessariamente endeusar, para venerar esses homens, mas a coroa que eles tinham sobre suas cabeças mostrava a grandeza de um Deus que olha para um homem caído e dignifica a vida de um homem caído. Você entende isso? Que no homem caído não há dignidade alguma. A dignidade de um homem caído é quando o Senhor olha para um homem caído e o levanta. Então esse homem se torna digno por causa da ação dignificatória de Deus. Ou seja, no homem não existe dignidade alguma nata nele, vindo dele. Então as coroas dos anciãos era para mostrar a grandeza de um Deus que pega um homem caído e faz dele alguém digno. Então remete a ele. Tanto que quando a palavra fala que chega o Senhor diante da presença dos 24 anciãos, eles lançam as suas coroas. Eles dizem: essa coroa, essa honra pertence a ele. Ele possibilitou que eu, um homem caído um dia, pudesse ser trazido aqui e pudesse receber. Então por isso, queridos, que eles lançam as suas coroas aos pés de Cristo, porque aquela dignificação foi por causa de Cristo. Não cabe nenhum homem e nenhuma mulher em todo o tempo, em toda a história, receber adoração. Não cabe nenhum homem receber adoração. Nenhum homem, segundo as Escrituras, não cabe homem ou mulher receber adoração. Somente Deus, somente o Senhor. Só existem 3 nomes dignos de adoração: Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E o primeiro ídolo nessa geração é o homem, o próprio ser. O primeiro ídolo que é preciso ser derrubado é aquele que eu vejo no espelho todo dia. O segundo ídolo são os ídolos humanos criados, sejam padres ou pastores ou bispos ou apóstolos. Cria-se uma hierarquia de homens e mulheres santos, cujo interior, se fosse revelado na vida desses mesmos, todos os seus pecados durante a vida, as coisas mais íntimas que nunca ninguém viu, os seus pensamentos mais íntimos, os desejos mais íntimos de seus corações fossem revelados, nenhum homem pararia 1 minuto para ouvir um deles sequer, porque de dentro do homem sai toda coisa ruim. Então não são dignos. Se fosse revelado o pecado do coração do homem, revelado, exposto todos os pecados dos homens e das mulheres, meu Deus, muitos, sabendo que todo mundo sabe das suas coisas mais podres, colocariam uma corda na cabeça e fariam como Judas. Judas foi revelado que tipo de homem que ele era, e ele, quando é revelado, quando é exposto para todo mundo, o sujeito canalha que ele foi, ele mata, ele se mata. Ele tira a sua própria vida. Então não cabe a nenhum homem, a nenhuma mulher adoração, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E se não fosse a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário, nenhum homem seria dignificado. Em Cristo recebemos a redenção, a filiação. Em Cristo, sim, nós somos dignificados. Mas só cabe a aceitação e a aprovação de Deus, não uns dos outros. A nós só nos cabe honrar-nos uns aos outros, mas não adorarmos e venerarmos-nos uns aos outros. Isso é proibido, porque homem nenhum consegue ser venerado, homem nenhum consegue ser admirado e que seu coração não se corrompa. A adoração e a veneração corrompem o coração humano. Então por isso que nenhum homem pode ser visto, pode ser adorado e pode ser venerado. Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe ser como Deus, não se corromper. Nenhum homem é como Deus. Então só ao Senhor a honra, só ao Senhor a glória,
o poder e a majestade para todos sempre. Amém.